Olá pessoal, aqui é o professor Valdinei. Nessa nossa aula nós vamos falar sobre as integrais. Dentro do conceito de integrais, nós vamos abordar as aplicações da integração. Em particular, vamos estudar a área entre curvas. Muito bem. Em diversas situações, é importante que se calcule a área da região limitada por duas curvas. Por exemplo, ponhamos aqui eixo y, eixo x. Vamos tomar uma função f de x y igual a f de x e uma outra função y igual a g de x. Consideremos também essas funções limitadas no intervalo de a até b. Então, nosso objetivo é utilizar as técnicas de integração, teorema fundamental do cálculo, para calcular a área entre as curvas de y igual a f de x e y igual a g de x. E essa área também está limitada entre x igual a e x igual a b, que são retas verticais. Então, o primeiro procedimento que nós vamos fazer aqui, para calcular essas áreas, é o seguinte. Nós vamos considerar gráfico de y igual a f de x, y igual a g de x. Então, nós podemos observar nesse gráfico que a função f de x ela é uma função contínua quando definida no intervalo AB, e g de x também é uma função contínua quando definida do intervalo de a até b. E além disso, neste intervalo AB, nós percebemos que f de x é maior ou igual que g de x. Isso para todos os valores de x pertencentes ao intervalo de AB. Então, a fim de construir os
procedimentos para que nós possamos calcular a área dessa região compreendida entre as curvas y igual a f de x e y igual a g de x, nós vamos considerar a divisão deste intervalo AB em subintervalos. E aí nós vamos considerar essa divisão em subintervalos e consideremos esses subintervalos com o mesmo tamanho. Okay? Então, cada subintervalo dessa divisão tem o tamanho ΔX. E aí, nós vamos construir dentro desta superfície aqui compreendida entre os gráficos de f e de g, nós vamos considerar o quê? Retângulos de base ΔX e a altura de cada um desses retângulos que nós vamos considerar, ela vai ser definida da seguinte forma. Nós vamos pegar o f do xi, okay, desse iésimo intervalo, menos o g de x definida nessa iésimo intervalo. Okay? Então, a altura é f de xi menos g de xi, e a base de cada um desses retângulos é ΔX. E aí, a área da superfície S, compreendida entre os gráficos de f e de g, ela pode ser pensada como um somatório de I igual a 1 até N de f de x e menos g de y, isso daqui vezes ΔX. Então, essa daqui seria a ideia da área dessa região, utilizando a soma das áreas de cada um desses retângulos definidos aqui. Então, o que a gente percebe? Essa área, ela vai se aproximar cada vez mais da área da superfície S compreendida entre os gráficos de f e de g, à medida tomar o m tendendo a infinito. Okay? Então, se o número de retângulos nós tende a infinito, então essa área tomada como soma dessas áreas dos retângulos, ela se torna mais próxima da área S, que é a área da região compreendida entre os gráficos de f e de g. Então, se n tende a infinito,
ela se torna cada vez mais próxima da área de S. Então, pensando nisso, nós podemos dizer que, já que se o n tende a infinito, né, essa área torna-se cada vez mais próxima de S, nós podemos dizer que essa área A da região limitada pelas curvas de f de g e pelas retas x igual a y e x igual a b, nós podemos escrever pelo teorema fundamental do cálculo que essa área seria a integral de a até b de f de x menos g de x dx. Então, à medida que n tende a infinito, nós podemos considerar a área como sendo a integral de a até b de f de x menos g de x dx. Muito bem. No caso em que a função g de x ela for uma função identicamente nula, observemos que o procedimento para se calcular a área entre os gráficos de f e de g, ele se reduz então, aqui nós temos o gráfico de y igual a f de x. Se g é igual a zero para todo x pertencente ao intervalo AB, vamos colocar aqui o B, o A. Então, calcular a área entre as curvas de F e de G, vamos colocar aqui calcular a área entre as curvas de F e de G, nesse caso, se reduz a calcular a área compreendida acima do eixo x e abaixo do gráfico de f de x, limitada pelas retas verticais x igual a A e x igual a B. Então, para o caso em que g de x igual a zero, a nossa área ela se reduz à integral de a até b de f de x dx. Se g de x não for igual a zero para todo x, então, como dissemos anteriormente, nós teríamos essa situação: y igual a f de x y igual a g de x, vamos limitar essa região pelas retas verticais, x igual a A, x igual a B. Para o caso em que g de x não é identicamente nula, nós podemos interpretar também essa área da região S, compreendida entre os gráficos de f de g, limitada por essas duas retas verticais, como a integral de a até b de f de x dx menos a integral
de A até B de g de x dx. Por isso, cada uma dessas integrais representa a área sobre a curva de f, no caso da primeira integral, e a área sobre a curva de g, no caso da segunda integral. Pelas propriedades das integrais vistas em nossas aulas anteriores, a integral de a até b de f de x dx menos a integral de a até b de g de x dx, ela pode ser escrita como a integral da diferença f de x, g de x, dx. E aí nós recaímos na situação descrita aqui anteriormente, onde nós aproximamos a área da região S, utilizando a ideia de somas. Muito bem, agora que nossa área da região S está bem definida, nós vamos resolver um exemplo aplicando essas ideias. Então aqui nós temos o nosso exemplo 1. Esse exemplo 1, a situação é a seguinte: encontro a área da região limitada acima por y igual a exponencial de x e abaixo por y igual a x. E além disso, essa região também é limitada por x igual a zero à direita, a reta vertical, x igual a zero à direita, e a reta vertical, x igual a 1 à esquerda. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é uma representação gráfica de f e g nesse intervalo. Então, aqui nós temos uma representação de y igual a e de x, e aqui uma representação de y igual a x. Vamos definir aqui a nossa reta vertical, x igual a zero, reta vertical x igual a 1, então a área que nós buscamos aqui seria essa do nosso esboço. Então, como é que nós vamos proceder para calcular essa área? De acordo com o que nós vimos anteriormente, a área definida seria de 0 até 1 da função e de x menos a função y igual a x dx. Isso daqui é a mesma coisa que a integral de 0 até 1 de e de x dx mais a integral de 0 até 1, ou nós já poderíamos colocar menos aqui direto, colocar já o sinal de menos, a integral de 0 até 1 de x dx.
integrando, vamos chamar isso aqui de A, que seria a nossa área. Integrando exponencial de x, então seria exponencial de x variando de 0 até 1. Integrando x, nós teremos lá x ao quadrado sobre 2, variando de 0 até 1. Então, essa área ela pode ser escrita como integral de e elevado a 1 menos como e elevado a 1 menos e elevado a 0 menos 1 sobre 2. Isso se reduz a e elevado a 1 é e menos e elevado a 0 é igual a 1 menos 1 meio. Somando menos 1 com menos 1 meio, nós temos área igual a e menos 1,5. Então, esse daqui seria o valor da área para esta situação. Então, a área compreendida entre as curvas y igual a f de x e y igual a g de x. Vamos resolver mais um exemplo para que possamos deixar essa ideia bem clara sobre os procedimentos para se calcular as áreas entre duas curvas. Então, esse aqui nós vamos chamar de exemplo número 2. Nesse exemplo número 2, o procedimento deve ser: encontre a área da região entre as parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x quadrado. Observe que neste caso, se nós fizermos um esboço dos gráficos das duas funções, nós não sabemos exatamente em que pontos essas duas funções, os gráficos delas se interceptam. Então, antes de fazermos o esboço do gráfico, nós vamos descobrir os pontos de interseção. Como seria então o procedimento para se encontrar os pontos de intersecção entre essas duas curvas? Então, nós vamos igualar as duas, e nos pontos de intersecção acontece isso. A primeira função é igual à segunda função. Isso se reduz a 2x menos 2x ao quadrado igual a zero. Isso aqui é equivalente a 2x que multiplica 1 menos x igual a zero. Então, isso pode ser igual a zero se x for igual a zero ou se o x for igual a 1. Então, a intersecção entre os gráficos das duas funções acontece exatamente entre
acontece exatamente nos pontos x igual a 0 e x igual a 1. Fazendo um esboço dessas duas funções, do gráfico dessas duas funções, então nós temos a seguinte situação. Essa função ela vale 0 quando x é 0, e essa daqui também. Então aqui, essa daqui é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, e essa daqui é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então aqui a ideia seria mais ou menos essa ideia aqui. E aí aqui nós vamos marcar ponto x igual a 1 e a região que nós buscamos aqui calcular a área seria essa região entre os gráficos de f de y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Ok, agora que já temos os limitantes superior e inferior, nós podemos calcular essa área. As ideias já estudadas anteriormente, nós temos que a integral de 0 até 1 ela vai ser calculada da função 2x menos x quadrado menos a função x quadrado. Porque nesse intervalo de 0 a 1, os valores de 2x menos x quadrado são maiores ou iguais aos valores da x quadrado. Simplificando então essa situação, nós temos que isso aqui é a mesma coisa que a integral de 0 a 1 de 2x menos 2x ao quadrado dx. Isso daqui é igual a integral de 0 a 1 de 2x dx menos a integral de 0 a 1 de 2x quadrado dx. Utilizando as propriedades, as técnicas de integração para integrais definidas, isso pode ser escrito como 2 vezes a integral de 0 a 1 de x dx menos 2 vezes a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Então essa nossa área ela pode ser calculada como 2 vezes x ao quadrado sobre 2. Isso daqui variando de 0 até 1 menos 2 vezes a integral de x ao cubo sobre 3. Isso também variando de 0 a 1. Fazendo as substituições de 0 e 1 no lugar do x, nós temos 1 menos 2 terços. Então, quer dizer, nossa área aqui se reduz a 3 menos 2 a 1 terço. Seria o valor dessa nossa área da região limitada entre os gráficos de 2x
menos x² e x².